Hoje eu quero falar com você sobre os 4 ladrões da produtividade. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas eu li nesse livro a única coisa que eu inclusive ainda acho um dos melhores livros de produtividade ainda hoje, apesar de todos os lançamentos e todos os outros conceitos, né, que nos trazem sobre produtividade. Eu ainda acho que muitos conceitos poderosos ainda estão nesse livro, que não é tão novo, mas eu acredito que faz um bom resumo daquilo que você deve levar para sua vida como produtividade. Você já deve ter visto algum vídeo meu, mas eu acredito no que eu chamo de produtividade leve. Eu acredito que a produtividade ela tem que te trazer leveza na vida e não o contrário. Então esse livro aqui vai falar sobre 4 ladrões da sua produtividade. Então vamos começar. Primeiro ladrão da sua produtividade é a sua inabilidade de dizer não, ou seja, você não conseguir dizer não para as coisas. E isso eu vejo muito na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Inclusive, muitas vezes a minha incapacidade de dizer não me levou à crise de ansiedade, à crise de pânico. E inclusive, a minha pior crise de pânico que eu tive na minha vida foi justamente no momento que eu não estava tão bem, e foi inclusive uma palestra que eu estava fazendo. Eu não estava bem para fazer aquela palestra, mas quando uma pessoa que era importante para mim me pediu fazer essa palestra, eu não consegui dizer não para ela. Porque eu falava assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, porque eu já trabalho com isso, então não vou ter problema em me virar mais nesse momento e tudo mais. E aí eu já estava mal emocionalmente, já estava sobrecarregado com alguns problemas que eu estava passando, e essa minha incapacidade de dizer não me colocou nessa crise de pânico, e essa crise de pânico produziu meio que todo o processo que me colocou num buraco muito difícil, frente a todos os problemas, mais aquela crise de pânico, aquele sentimento de incapacidade frente a tudo isso, meio que produziu ali uma coisa que eu demorei para resolver, demorei para conseguir trabalhar. Então essa incapacidade de dizer não, para mim, me trouxe uma coisa terrível, né, que foi essa crise de pânico e toda a consequência daquilo. Mas, para você, pode ser que não seja exatamente uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, mas seja você estar sobrecarregado constantemente ou sobrecarregada constantemente. Então essa inabilidade de dizer não é o primeiro ladrão da sua produtividade. E isso, às vezes, você não percebe, mas muitas vezes algumas pessoas elas começam a querer colocar tudo nas suas costas, seja no trabalho, seja na família. E aí você fala assim, não, eu tenho que dar conta de tudo, então eu vou começar a dizer sim para tudo. E no trabalho muitas vezes acontece isso. De repente uma pessoa te passa uma coisa, você fala sim, aí passa outra, e de repente passa outra, de repente passa outra. Ou de repente você tem um projeto ali e alguém pede uma coisa, pede outra e você não consegue dizer não. De repente você já não tem tempo para focar no que é realmente importante. Então isso aqui é o primeiro ladrão da sua produtividade e eu tive que muitas vezes desenvolver essa habilidade de dizer não. Então coloca aqui nos comentários se você consegue dizer não quando é necessário. Porque essa capacidade de dizer não é quase uma habilidade. Você tem que desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque muitas vezes a sua incapacidade de dizer não está revelando uma dificuldade que você tem sobre querer agradar as pessoas a todo momento. Então você tem dificuldade em não agradar, né? Então eu não consigo não agradar alguém, eu preciso agradar as pessoas. Justamente por eu querer agradar todo mundo, eu acabo falando sim para tudo. E aí, quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para eu mesmo. Então essa frase você tem que guardar. Quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para eu mesmo. Ou seja, eu estou deixando tudo aquilo que eu preciso fazer de lado porque eu estou falando sim para as outras pessoas. Então o seu tempo no dia, independente seja você, seja o Elon Musk, são 24 horas que você tem no seu dia. Então quando você fala sim para algumas coisas, você está dizendo não para as suas coisas. Então eu estou dizendo sim para o outro, dizendo não para eu mesmo. Então essa capacidade de dizer não é uma habilidade que você tem que desenvolver. E aí, quanto menor for a sua autoestima, quanto menor for o seu amor próprio, e isso aqui vai doer, mas eu preciso falar para você porque foi assim comigo. Quanto menor sua autoestima e menor seu amor próprio, maior dificuldade você tem de dizer não para as pessoas. Porque aí você tem medo de ser rejeitado ou ser rejeitada. E aí quando você tem medo de ser rejeitado ou rejeitada, você faz tudo para todo mundo porque você quer agradar. Então a habilidade de dizer não é uma habilidade que você tem que desenvolver. Porque é um ladrão da sua produtividade, essa sua inabilidade de dizer não. Segundo ponto, medo do caos, medo que vai dar tudo errado. E quantas vezes, né, a gente tem esse medo que vai dar tudo errado? Ai, medo se eu vou fazer isso, mas e se der errado? E se eu ficar pobre lá na frente? E se meu projeto não der certo? E se eu focar isso aqui e não dar certo? E a gente começa a ver todas as possibilidades negativas.
Então, quando você começa a encher a sua mente de possibilidades negativas, ou esse medo de dar errado, provavelmente você vai travar. Por quê? Porque o seu cérebro, quando ele começa a enxergar todas as possibilidades negativas, ele vai querer proteger você. E a partir do momento que ele quer proteger você, o que ele vai fazer? Vai fazer você desistir daquilo. Porque aquilo pode te machucar, aquilo pode te dar problema, aquilo pode fazer você fracassar, aquilo pode te causar uma grande dor lá na frente. Então, quanto mais você cria, né, todo esse cenário de caos na sua mente, mais o seu cérebro vai querer te afastar daquilo. Então, se você cria um cenário que, por exemplo, meu YouTube aqui ele está crescendo agora. Se eu começo a criar cenário que, nossa, mas eu vou me esforçar e não vai dar certo. Eu vou me esforçar e não vai chegar gente no meu canal. Eu vou me esforçar nesse meu trabalho, mas ninguém vai ver. Se eu começo a criar tudo isso, aí meu cérebro vai começar a imaginar todo o tempo que eu passo criando vídeo, planejando, escolhendo tema, construindo todo o meu negócio online. E ele vai falar assim, não, isso aqui vai te dar dor, porque você vai fracassar, você vai falhar, ninguém vai chegar. De repente, meu cérebro vai querer me afastar e eu não vou mais gravar vídeo. Meu cérebro vai me bloquear de gravar vídeo, porque ele quer me proteger. Então, é muito importante, sim, você criar cenários de coisas que podem dar errado para você se proteger delas, né? Então, mas como é que eu faço isso, criar um cenário que pode dar errado? Por exemplo, se você cria o cenário de que, mas pode ser que daqui a 6 meses eu não chegue ninguém no meu YouTube. Então existe esse cenário, existe. Mas então o que eu posso fazer para esse cenário diminuir ao máximo a possibilidade desse cenário acontecer? Melhorar meu conteúdo, buscar boas referências, focar em coisas realmente que vão ser práticas para você. Então meio que eu peguei esse cenário para criar possibilidades para eu diminuir a chance ao máximo desse cenário acontecer. Isso é uma coisa. Eu estou fazendo uma coisa positiva com aquele cenário negativo. Agora, se você só enche a sua mente de cenários negativos, pode ter certeza que você vai se bloquear e vai procrastinar com muitas coisas. É por isso que muitas pessoas acabam procrastinando o estudo. Uma pessoa que está fazendo um concurso ali e começa a criar aquele cenário que eu não vou passar, não vai dar certo, não vai dar certo. De repente a pessoa fala, mas não consigo estudar. Claro, seu cérebro já criou todos os cenários negativos possíveis e ele tá te falando assim, não vale a pena fazer isso, porque eu vou fracassar, eu não vou conseguir, vai dar errado. Então você começa a criar cenários e o seu cérebro começa a procrastinar porque ele quer te proteger daquele cenário. Então é muito importante você, quando for criar cenários negativos, você criar o cenário negativo para você encontrar ações positivas para você evitar aquele cenário. Então isso é uma coisa muito importante. Se você vai fazer cenários negativos, tome ações positivas para evitar ele. Terceiro ponto, maus hábitos de saúde. Isso aqui é muito forte. Inclusive, você já tomou sua água hoje? Então, pausa o vídeo e pega uma água ou deixa o vídeo tocando e vai tomar uma água. Eu já fiz um vídeo em que eu falei como... Apagou minha luz de novo. Mas eu já fiz um vídeo falando como você não tomar água afeta a sua saúde mental. Eu já fiz esse vídeo, tá aqui no canal, e você pode procurar ele, e você vai ver que uma coisa que às vezes você nem percebe, mas esse processo de você não tomar água, isso afeta também a sua saúde mental. Então, o que é muito importante aqui? Maus hábitos de saúde vão roubar a sua produtividade. Por quê? Primeiro, vamos começar com a água. Essa luz não para acesa, cara. Mas que loucura. Então vai ficar só nessa outra luz mesmo. Vamos começar com a água. Qual que é o primeiro sinal de desidratação? Minha boca seca. É eu ficar com sede. Quem sabe uma dorzinha de cabeça. Não. Todos esses cenários que eu te trouxe agora, de boca seca, de sede, já revelam uma grande desidratação. O primeiro sinal de desidratação é baixa de energia. Então, quando você começa a sentir a sua energia baixa, é porque você está desidratado. E muitas pessoas, elas não correlacionam a falta de energia com água. Muitas pessoas percebem assim, eu estou com baixa energia, eu vou tomar café. E nossa, isso te destrói, porque isso começa a te colocar num ciclo vicioso de necessitar café para ter energia. E no momento que você necessita de café para ter energia, você já está jogando um jogo, você literalmente está andando com o seu carro na reserva. Em algum momento esse carro vai dar problema. Em algum momento esse carro vai dar problema. Outra coisa, maus hábitos de saúde, por exemplo. A cafeína pode ser um mau hábito de saúde, por exemplo. Quantas pessoas eu já conversei que elas não conseguem passar um dia sem tomar café? Aí eu pergunto, o que acontece se você ficar um dia sem tomar café? Sinto uma dor de cabeça gigantesca. Ou seja, o seu cérebro já está viciado na cafeína e você já está sentindo a abstinência de ficar sem a cafeína.
Esse sinal de você estar sofrendo abstinência por ficar sem cafeína é o maior sinal de todos que você tem que cortar a cafeína. E como é que você faz esse desmame da cafeína? Que já estou indo para um lugar totalmente diferente, mas para te dar um exemplo. Se você quer tirar a cafeína, você tem que parar de tomar café e começar a tomar muita água. Você toma muita água no dia, justamente para passar dessa abstinência. Mas veja como até uma coisa que parece ser boa pode ser um mau hábito, né? Por exemplo, o café pode ser bom porque ele vai te ajudar ali, a cafeína vai te ajudar. Mas a partir do momento que isso vira um excesso, ele vira um mau hábito. Então, mau hábito não necessariamente são só coisas ruins, mas você pode fazer muitas coisas boas em excesso. Por exemplo, pessoa que faz exercício em excesso pode ser já uma coisa ruim também. Pessoas que acabam, em vez de fortalecendo o corpo, às vezes até enfraquecendo a imunidade, enfraquecendo o corpo por exagerar. Então perceba que o exagero também pode ser um mal de saúde. Deixando isso de lado na questão do exagero, vamos falar todas as outras coisas que te causam esse problema de saúde, né? Você ser muito sedentário, mau hábito de saúde. Você comer muito fora de hora, ou comer muito, coisas muito calóricas, outro mau hábito de saúde. Então todos esses processos que afetam a sua saúde vai afetar a sua produtividade. Porque todos esses processos que afetam a sua saúde diminuem sua energia. A partir do momento que você diminui sua energia, você tem mais dificuldade de ter atenção, de ter foco e também de conseguir fazer as tarefas normalmente. Então, os hábitos de saúde eles são fundamentais para você também ser uma pessoa mais proativa, produtiva, porque você vai ter energia. Então, se você está com maus hábitos de saúde hoje, provavelmente você vai tender a procrastinar. Quanto pior o seu hábito de saúde, maior a probabilidade de você procrastinar. E último, o 4, né? Então vamos passar pelos 4 de novo, antes de eu entrar no último. Primeiro, inabilidade a dizer não. Segundo, medo do caos, medo das coisas darem errado. 3, maus hábitos de saúde. E 4, ambiente que não apoia seus objetivos. Vamos fazer uma pausa aqui, que isso é muito importante. Quem você acha que tem mais chance de conseguir realizar o objetivo? O objetivo é o seguinte: emagrecer 10 quilos. Esse é o objetivo. Agora eu vou colocar duas situações diferentes e eu quero que você reflita. Quem você acredita que tem mais chance de perder 10 quilos? Vamos imaginar que a gente vai colocar aqui a situação fictícia, que é a Juraci. É a Juraci está com 120 quilos e o objetivo dela é emagrecer 20 quilos. Ela quer pesar 100. Esse é o primeiro objetivo dela. Então, vamos pegar esse personagem da Juraci. Vamos colocar em dois cenários. Então tem o cenário A e o cenário B. O cenário A é o seguinte: é uma casa onde você abre a geladeira, tá cheio de comida ruim. Chocolate, doce, comida enlatada, salsicha, essas coisas cheias de sódio, hambúrguer de micro-ondas, lasanha, pizza, tá tudo na geladeira. Você abre o armário, é bolacha recheada ou biscoito, se você achar ruim eu falar bolacha, então biscoito, bolacha, sei lá. Imagina que você está cheio de coisas ali que fazem mal para a saúde. Isso aí já conecta com o terceiro e com o quarto, né? Então tem toda essa situação ali. Outra coisa, todas as amigas da Juraci são mulheres que não cuidam da saúde também, que estão acima do peso, que não fazem exercício, que não estão nem aí para alimentação, não estão nem para nada. São também pessoas que estão acima do peso. Esse aqui é o cenário 1. Agora vamos imaginar o cenário 2. O cenário 2 é a mesma Juraci, só que agora ela tirou todas as besteiras que ela pode comer de casa. Agora ela encheu a geladeira de coisas saudáveis. Ela encheu o armário de coisas saudáveis. Ela colocou várias frutas em lugares estratégicos da casa, porque onde ela passa e tem esse gatilho de comer alguma coisa, ela vê uma fruta. Ela tá sempre com uma garrafinha de água na mão e tá tomando aquela água. Ela parou de andar com aquelas amigas que estavam todas ali, tipo, se largando pra saúde, só comendo besteira, e começou a andar com pessoas, com outras amigas, fazer novas amizades, com pessoas que cuidam da saúde, com pessoas que se preocupam, não com a estética, mas com a saúde mesmo, em se alimentar bem, em tomar bastante água, em suplementação e tudo mais. Mesma pessoa, Juraci, ela está em dois cenários diferentes. Qual cenário você acha que ela tem mais chance de conquistar aquele objetivo de perder 20 quilos? Obviamente é o cenário B. Por quê? Se eu me coloco em um ambiente em que tudo me distrai do meu objetivo, onde as pessoas me distraem do meu objetivo, a chance de eu conquistar esse objetivo é beirando a zero. É beirando a zero. Por quê? Porque se eu coloco uma laranja podre no meio de várias laranjas boas, o que acontece? A laranja podre apodrece todo o resto. Agora, se eu pego uma laranja boa e coloco no meio de um monte de podres, o que acontece?
A laranja boa não tem a capacidade de fazer exatamente o que a laranja podre pode. A laranja podre consegue apodrecer todas as outras. Agora, a laranja boa, ela não consegue deixar todas aquelas outras laranjas podres boas. Ela que apodrece. Então perceba isso. A influência negativa, ela é sempre mais forte que a positiva. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você deixar de ser uma influência positiva aos meios que você frequenta. Não é isso que eu estou falando. Mas, se você estiver no ambiente de pessoas que não estão de acordo com o seu objetivo, a chance de você realizar seu objetivo, ela vai beirar a zero. Como esse exemplo da Juraci, obviamente, ela não conseguiu emagrecer naquele cenário em que todo lugar que ela olhava tinha uma comida ruim, as amizades também não estavam nem aí para a saúde e não ajudavam ela também. E no segundo cenário, onde tudo levava à saúde, que era o objetivo dela, ela conseguiu realizar. Então, o seu ambiente ele tem que estar correlacionado com o seu objetivo. Então, você tem que criar um ambiente. E quando eu falo criar um ambiente, eu não estou falando só de pessoas, mas estou falando do ambiente, o seu escritório, eu estou falando do ambiente, o seu quarto, o seu lugar de trabalho, onde você cria um ambiente que favorece você a ser produtivo. Então, por exemplo, um exemplo bem bobo que vai te ajudar a entender isso. Se você tem dificuldade de levantar de manhã e ir para academia, você tem que criar um ambiente que te favoreça ir para academia. Como você faz isso? Você pode, por exemplo, deixar a sua roupa toda pronta na saída da porta. Então você diminui todo aquele processo de você ter que pensar no que vai fazer de manhã, porque já está lá pronto. Então você já deixa sua garrafinha de água, já deixa sua roupa toda prontinha, o seu tênis. Então quando você acorda de manhã, o ambiente que você encontrou ali, ele já te favorece para academia, porque ele já está te chamando para ir para academia. Então você tem que criar um ambiente produtivo para te ajudar a ser produtivo. Lembrando que o ambiente ele precisa apoiar os seus objetivos. Porque o ladrão da produtividade é justamente o contrário. O ladrão da produtividade é o ambiente não apoiar seus objetivos. Então, 4 pontos que roubam a sua produtividade hoje. A sua inabilidade de dizer não, o medo do caos, ou o medo da ruína, vamos falar assim, maus hábitos de saúde e 4, o ambiente não apoiar seus objetivos. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário e se inscreve no canal, que, de novo, meu objetivo aqui é manter 2 vídeos todos os dias, ou pelo menos segunda a sexta. E eu vou cumprir esse meu objetivo com você, e eu peço que você me ajude a cumprir esse objetivo com você, deixando aqui seu like, deixando seu comentário, para eu saber que esses vídeos e esse meu esforço tá te ajudando também em ser mais produtivo, mas uma produtividade leve, que é o que eu acredito. Produtividade leve significa você realizar os seus objetivos, sem se tornar uma máquina e que seja algo gostoso e que você consiga aproveitar sua jornada até lá. Te vejo no próximo vídeo. Começando, eu sempre esqueço, né? Então, comecei ligando. Até a próxima.